Oi, pessoas. Então, estamos de volta aqui de novo, né? Mais um vídeo, então, né? Referente ainda sobre as questões de consciência negra com sociologia, tá? E aí, como a gente estava falando sobre as questões de cultura, eu resolvi também trazer um outro elemento para vocês, para provar como a ciência também já fez merda por aí, tá? Infelizmente. E provar como isso colaborou muito para a questão do racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade. Nós já falamos algumas vezes sobre a questão do racismo estrutural, né? Que se trata dessa questão de que o racismo ele não está somente nas pessoas, ele está na estrutura da nossa sociedade, tá? Ele está entranhado nas nossas relações pessoais do dia a dia. Mesmo que a pessoa não seja o racista mais clássico, aquele que xinga e espraveja, não sei o que, né? Tá? As pessoas tendem a ter uma postura racista, tá? Sem que elas percebessem. A partir do momento não fazem coisas simples do dia a dia, como usar estereótipos, por exemplo. Usar palavras como nossa, que exótico, luta contra o pecado. Isso é muito racista, gente. Olha, sabe, são elementos assim, mas não estranhar, por exemplo, se tu vê fotos de, sei lá, de trainees de grandes empresas, tu não vê nenhuma pessoa negra nas fotos. E ainda ficar putinho agora que a pessoa da Magazine Luiza abriu para trainee somente para pessoas negras. Então esses elementos que a gente está vendo agora, né, gente? Então, para quem não viu, vou botar a notícia aqui, né? Que a Magazine Luiza abriu, né, um programa de trainees, ou seja, vai ter treinamento para gerenciamentos de sua marca e tudo mais, mas só para pessoas negras. E muita gente achou um escândalo isso. E como assim? Mas essas mesmas pessoas nunca se escandalizaram quando nós vimos, né, fotos de trainees de outras grandes empresas. Tu não vê pessoas negras nas fotos. Então, gente, quando tu não estranha essa situação, tá? Isso é o racismo estrutural aparecendo, sabe? Então a gente tem que lembrar também muito daquela coisa, gente. Quantos professores negros você teve até hoje, por exemplo? Será que vai ser professor tem que ter faculdade? Quantos professores negros tu vai ter? Mas não é estranho que tu vê esse tipo de coisa? Um país que mais da metade da população é negra e tu não teve 2 ou 3 professores negros na tua vida? Tu entende? Aí que a gente está querendo entrar no ponto de que a nossa sociedade, ela infelizmente está acostumada com essa estrutura racista e isso vem nos acompanhando há anos, inclusive muito antes, né, dos elementos da questão da nossa independência, da nossa proclamação da nossa república, que coincide muito perto com a questão da abolição da escravatura. Mas tá, já tô me adiantando. Vamos lá, vamos tentar pegar alguns elementos aqui para vocês verem, tá? O que ferra muito isso, gente, são os processos de eugenia que aconteceram na nossa sociedade. O que é isso? Vamos desde o início, tá? Esse cara aqui se chama Darwin, tá? Charles Darwin. Ele criou a ideia muito boa chamada da evolução. Tá? Então, basicamente, assim, do evolucionismo. Então, o que ele dizia? Ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies, né? Vocês vão ver aqui, né? Onde nesse livro ele começou a colocar suas teorias, né? Dos seus estudos, tudo mais, né? Onde ele coloca justamente que nós evoluímos, tá? De um ancestral comum. Ou seja, havia um animal inicial, tá? Que ele foi se mudando, ele foi se adaptando ao ambiente onde ele estava, tá? E foi mudando, né? E ele foi evoluindo. E que nós somos o resultado, né, dessa evolução. Que lá atrás teria sido o Homo neandertal, para chegar hoje no Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje. Vou botar uma imagem também aqui para vocês verem essa ideia. E aí, então, ele diz daquela coisa que os mais aptos sempre vão sobreviver, né? E essa ideia é muito boa, por sinal, tá? Mas, né, sou bem partidário, tamo junto, Darwin. Mas, né, pena que teve gente que foi lá e deturpou essa ideia e estragou ainda mais essa ideia. Infelizmente, né, fazer o que, né? Como assim, senhor? Como é que isso aconteceu especificamente, gente? Assim, ó, após Darwin, tá? Vieram pessoas que começaram a argumentar, a usar a ideia de Darwin e eles conseguiram distorcer ela.
tá? Eles conseguiram pegar a ideia do Darwin e distorceram a ponto de colocar como se houvesse, não só a gente vai sempre evoluindo, mas que dentro da nossa raça, e aí é que aparece a ideia de raça, né? Foi essas pessoas que criaram essa ideia de raça, né? Como se houvessem raças melhores e raças piores dentro da espécie humana. Então aí o que acontece? Eles começaram a criar teorias racistas para embasar o seu próprio racismo, distorcendo as ideias de Darwin. Então o que acontece, gente? Assim, ó, um desses carinhas, né? Um desses, enfim, desses racistas, né? É o Herbert Spencer, né? Mais, né? Onde ele cria essa ideia, né? De que ele passou a dizer, então, que, né? Dentro da raça humana nós teríamos, então, divisões e que nós temos raças mais evoluídas e raças menos evoluídas. E aí veio um outro racista, né? George Culver, né? Onde ele coloca daquela coisa, né? Ele diz, inclusive, que conseguiu separar a raça humana em 3 na cabeça louca dele. De que nós teríamos a raça caucasiana, que seria a raça branca, que teria a raça mongol, que seria a raça amarela, e de que teria a raça etíope, que seria a raça negra. Eu preciso dizer para vocês qual é a raça que eles disseram que era mais evoluída e qual que era menos evoluída. Dentro do racismo deles, eles disseram que os brancos eram mais evoluídos e que os negros eram menos evoluídos. Uma estrutura racista já estabelecida aí nessa ideia. E eles começaram a divulgar essas ideias pelo mundo, e eles começaram a andar, porque isso dialogava muito com as questões de políticas imperialistas, né, que estavam sendo plantadas na Ásia, pela Europa, na Ásia, na África e Oceania. Como nós falamos no último vídeo, volta lá e vê o último vídeo, né. Essas são ideias distorcidas racistas, né, que começaram a ser postas em prática. Daí então o que acontece, gente, assim, ó, e isso vai evoluir ainda mais, infelizmente, isso não foi parado. Eles começaram então a ter uma ideia muito mais colocada e estruturar um processo chamado um processo de eugenia. De maneira de que, o que é um processo de eugenia? Seria uma teoria que defendia o desaparecimento das raças inferiores. Que as raças menos evoluídas, elas tinham que dar um jeito de desaparecer de alguma maneira. Como vamos fazer isso? Esterilização, miscigenação, tudo mais. Tu cria maneiras de impedir com que a população crescesse, sabe? Então, o que acontece, gente, assim, ó, aí as pessoas começam então justamente a criar esses processos, essas teorias, foram criados estudos, livros, tinham clubes para isso, gente, assim, ó. E o Brasil abriu um clube desses, né? Uma sociedade que estudava a questão da eugenia aqui no Brasil. Sabe por quê? O que o Brasil tem a ver com essa história, né? Não, o Brasil sempre importando o que é de pior, né? Não, olha, é algo que... Ai, Deus livre, né, gente? Mas o que aconteceu aqui, tá? No Brasil, o que vai acontecer? Nós temos os processos que vão levar à abolição da escravatura, né? Então, de muita luta do povo negro para buscar a abolição e tudo mais, né? Então, o que acontece, gente? Assim, ó, e nisso, o que vai acontecer, gente? Assim, ó, já estava chegando a um consenso de que já estavam tendo mais pessoas negras do que pessoas brancas em muitos lugares do Brasil, né? E aí, então, o que acontece? Isso começou a assustar a nova república que estava nascendo, porque tem uma coincidência, tem um processo aí que vai levar ao fim do Império Brasileiro, né, com a abolição da escravatura, e vamos começar a república, nós passamos a ter um presidente, né. Então o que acontece, gente, assim, ó, nós temos o fim da escravidão no Brasil, da qual não houve nenhum tipo de ressarcimento aos negros, não houve nenhum tipo de estrutura para absorver o negro na nossa sociedade, tá? Falamos um pouco mais disso nas nossas aulas. E aí então o que aconteceu, gente? Assim, ó, nessa estrutura, no surgimento da nova república, né? Quando nós passamos a ter presidente, tudo direitinho, né? O que acontece nessa situação, gente? Assim, ó, as pessoas começam a ver isso, ou ver a abolição da escravatura como algo perigoso, porque aí elas começaram a notar, né, justamente a questão da quantidade e tudo mais, né? E os higienistas começaram a encontrar no Brasil campo fértil para suas teorias. Eles começaram a justamente divulgar, colocar, inclusive até com o próprio governo brasileiro, de que o futuro do Brasil estava em risco,
Mas por que estava em risco? Porque provavelmente em alguns anos vocês vão ter mais pessoas negras do que pessoas brancas. As pessoas falaram isso, né, gente? Assim, ó, as pessoas divulgaram essas ideias, né? É muito louco tu ver isso hoje, né? Mas infelizmente tem pessoas que acreditam ainda nisso até os dias de hoje. É muito louco. Por isso que a gente diz que o Brasil é um país racista e é um país com uma estrutura racial racista muito grande, sabe? Então o que aconteceu, gente? Assim, ó, muito do governo brasileiro começou a entender dessa maneira, entender que o Brasil estava em perigo, então tu tinha que dar um jeito de diminuir a questão da população negra e, de preferência, desaparecer com ela de alguma maneira. E aí começam N estruturas na nossa sociedade, né, gente, tá? Então, o que acontece, gente? Assim, ó, como vocês podem ver nesse quadro aqui, vou botar aqui pra vocês verem, né? Então, o que acontece, gente? Esse quadro, ok? Olhando esse quadro que vocês estão vendo aqui, né, gente? Assim, ó, ele se chama Redenção de Campo. E ele traduz muito do que as propostas da eugenia buscavam dizer. Eles acreditavam justo que na miscigenação, que na colonização e tudo mais, gente, assim, ó, as pessoas negras tenderiam a desaparecer em algum momento, sabe? Por isso que vocês veem, por exemplo, nessa imagem, vocês veem uma avó, tá? Com uma pele muito retinta. Tu vê uma mãe já com uma pele um pouco mais clara, segurando um bebê com uma pele mais clara ainda, com um homem negro do lado. Então tu consegue entender nessa narrativa, basicamente, né, que a filha casou com um homem branco e saiu uma criança branca. E tu vê a pessoa negra, a avó negra, como se ela estivesse dando uma espécie de graças a Deus por isso, sabe? Então, gente, assim, ó, o processo de eugenia se traduz muito no que vocês estão vendo nessa pintura, tá? Então o que acontece, gente, assim, ó, e por aí começou, gente, só foi adiante, né, gente, assim, ó, a Sociedade para Estudos de Eugenia no Brasil, a gente contou com inúmeros nomes, inclusive um nome muito famoso da nossa literatura chamado Monteiro Lobato. Ah, não conhece quem é Monteiro Lobato? Olha a fotinho do querido aqui, né? Além dessa monocelha horrorosa, que parece uma taturana que vocês estão vendo, tá? Ele foi o autor da série de livros infantis, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo mais, aquele da milha, tudo direitinho, né? Muito bonitinho e tudo mais, né? Se não fosse as passagens racistas que tem nos livros, né? Que a personagem da tia Anastácia e tudo mais, gente, assim, ó, tem passagens extremamente racistas para falar sobre ela. Sem falar, é claro, né, gente, no pior, provavelmente, assim, que o Monteiro Lobato escreveu um livro chamado O Presidente Negro, que simplesmente, assim, ó, é o auge do racismo que alguém poderia botar numa obra, gente, assim, ó. E ele é visto como um grande nome da literatura por ser o pai da literatura infantil brasileira. Não importa, ele é um racista do caralho. Isso não muda, esses fatos não vão mudar, gente, assim, ó. Então, gente, assim, ó, é muito bizarro ver isso. E aí, então, o que acontece, gente? Assim, ó, o governo brasileiro compra essa ideia, né, de que o Brasil estaria em risco por causa da questão da negritude no Brasil, que estava mais, né? E aí eles começam, então, a processos, né, que passam a criminalizar as pessoas negras. É aí que surge, por exemplo, a lei da vadiagem que tinha no Brasil. O que era a lei da vadiagem? Tá? Pessoa que não estivesse fazendo nada poderia ser presa. Mas quem é que não estava fazendo nada? Quem não tinha emprego? Quem é que não tinha emprego no Brasil nesse período? As pessoas negras. O racismo não deixava elas terem emprego. As pessoas não davam emprego para pessoas negras. Também daquela coisa, gente, quando as pessoas negras não conseguiram ocupação dentro dos centros das cidades, porque tu saiu das fazendas, da escravidão, tu foi pra onde? Se tu não tinha emprego, não tinha casa, nem nada, e o governo brasileiro, ó, cagou pra ti. Não fez nenhum tipo de ressarcimento. As pessoas vão procurar emprego nas grandes cidades, não vão encontrar, vão para as beiradas da cidade, que é aí que surgem, gente, assim, ó, as comunidades carentes, as favelas, os cortiços, mais, né? A gente foram arrastados para os cantos da cidade como se a gente não pudesse ver essas pessoas, né? E aí vem o processo, então, e daí veio a vinda dos imigrantes para o Brasil. Também nessa ideia. Mas a nona do interior, que não sei o que, veio pitutinha e tudo mais. Tudo bem, que ela sofreu bastante, ninguém está dizendo que não, mas, tá? Que elas passaram por um grande perrengue para poder sobreviver no Brasil, né? A comunidade de imigrantes. Tranquilo, beleza, tá?
Mas a função principal deles era justamente embranquecer o Brasil. Não acha estranho que os imigrantes que vieram no Brasil eram só de países de pessoas brancas? Itália, Alemanha, Japão, né? Então o que acontece, gente? Isso não foi por um acaso, gente. Essa ideia foi pensada, sabe? Então a ideia principal da vinda dessas pessoas é que elas embranquecessem o Brasil. Tudo dentro dos processos de eugenia que se falava. Então, gente, quando a gente fala que o Brasil ele é racista, isso não está aberto à discussão. Ele é, ponto. Ele é porque está na estrutura dele, está na base dele, na base estrutural dele. Então, o que acontece, gente, assim, ó, criminalização de elementos da cultura negra também foram muito utilizados, gente. Assim, ó, criminalização da religião, né, religião de matriz africana, criminalização o samba já foi criminalizado no Brasil, gente. Capoeira já foi criminalizada no Brasil. Sim, é crime tu jogar capoeira, é crime tu tocar pandeiro. As pessoas eram mais, tu não podia professar a tua própria religião. Então esses elementos eles têm que ser sempre colocados. Então, se o Brasil é um país racista, isso não está aberto à discussão. Ele é racista, ponto. Sua história coloca isso dessa maneira. Então, gente, assim, ó, a gente tem que ver que isso, além do processo de escravidão e tudo mais, teve um outro elemento que é a questão, né, dos processos de eugenia que vieram com essas ideias deturbadas das ideias de Darwin. Darwin tinha uma boa ideia, tudo mais, né, e pessoas distorceram ela, criando então o que a gente chama de darwinismo social, que é uma desculpa racista, né, para argumentar, tentando usar a ciência para justificar isso. Vocês estão entendendo? Tá? Então, gente, assim, ó, nesse novembro, mês da consciência negra, vamos pensar sobre essas questões, sabe? Vamos pensar como essas questões nos afetam nos dias de hoje, até os dias de hoje. Se nós olharmos direitinho, sabe? Ela ainda está nos cobrando essas questões e essas ideias estão presentes ainda nos dias que nós estamos falando, gente. Complicado isso, né? Tá bom, pessoas? Então espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá? Continue se cuidando, máscara, álcool gel, água e sabão, tá, gente? Assim, ó, não sai, não te arrisca, gente. Isso não tá fácil, eu sei, gente. Tá bom? Ok? Então a gente se fala. Tchau!